Hoje, a ideia é, então, conversar com vocês um pouquinho sobre os sistemas com 2 graus de liberdade. Tá? A ideia é apresentar aqui algumas coisas para quebrar o gelo, né, na hora que vocês vão resolver algum problema com 2 graus de liberdade. Se existia toda uma complexidade, né, de matemática no sistema com 1 grau de liberdade, né, agora num sistema com 2 graus, com 3 graus, cada vez essa complexidade vai multiplicando aí pelo número de graus de liberdade, mais ou menos, tá? Porque a solução matemática fica cada vez mais complexa, tá? E aí talvez não há outra forma senão utilizar os programas MATLAB, Scilab e assim por diante para poder fazer essa análise de vibração. Mas tudo depende, né, do modelo matemático. O modelo matemático, o programa, o Scilab, o MATLAB não tem como desenvolver isso. Ele tem que ser feito por nós. Agora, a solução do modelo matemático pode ser feita por algum problema. Tá? Então, a gente fica ainda amarrado nessa dedução, né, das equações do movimento para poder interpretar depois os resultados da dinâmica do sistema vibratório. Tá? Então, no nosso caso, hoje, os sistemas com 2 graus de liberdade, tá, ele abre, então, para nós passarmos para 3 graus de liberdade, para 4, para N graus de liberdade, não vai ser muito diferente dessa análise, tá? Só que a complexidade aumenta, tá? Então, vocês vão ver agora que nós não vamos ter mais uma equação diferencial para resolver, mas um conjunto de 2 equações diferenciais que tem que ser resolvidas ao mesmo tempo, tá? E isso vai criar, então, né, uma matriz, né, de dados, matriz de massa, matriz de rigidez, matriz de deslocamento e assim por diante. Tá? E a gente vai tentar resolvendo tudo isso na forma matricial agora. Tá? Então, um sistema, no nosso caso aqui, dando o start para mais graus de liberdade, um sistema com 2 graus de liberdade é um sistema que precisa de 2 coordenadas independentes para ser representado. Tá? Imaginem aqui que nós temos um conjunto, aqui do lado, o item A, um motor-bomba. Tá? Esse motor-bomba está sendo colocado sobre uma base e eu preciso entender a dinâmica vibratória dele. Tá? Então, como é que ele vai vibrar? Como é que vai ser o comportamento dele quando a bomba estiver trabalhando? Enfim, o motor, tudo. Como é que vai se comportar esse movimento desse sistema? Como é que ele vai estar se movimentando aqui? Tá? Vai estar subindo, vai estar descendo, né? E assim por diante. Então, por exemplo, ó, esse sistema motor-bomba, ele poderia ser representado, mais ou menos, então, vamos pegar aqui uma peça, simplificar ele por uma peça única, com uma certa massa e uma certa inércia, por exemplo. Aqui. Esse sistema deve ter em algum ponto um centro de gravidade, tá? Está aqui, então, representado o centro de gravidade dele, tá? E, para simplificar, por exemplo, esse modelo, eu posso interpretar que ele vai ter 2 molas, não um conjunto todo aí, pode ter 2 molas, né? E ele vai vibrar, então, em cima dessas 2 molas, tá? Mas para simplificar o problema, para chegar num problema com 2 graus de liberdade, tá? E aí, então, o modelo, talvez um primeiro modelo mais simples que eu possa estar representando o sistema, seja esse. Então, o sistema de massa e inércia equivalente, tá? Ele é representado, então, por esse elemento aqui, suspenso, então, por 2 molas. Não tem amortecimento nenhum nesse caso aqui, ó, tá? E esse sistema, então, vibratório, para mim poder representar a posição, então, dessa pecinha aqui, que é o modelo, né? A simplificação, por exemplo, aqui, eu preciso de 2 coordenadas independentes para me dar a posição a qualquer momento desse sistema. Por exemplo, uma coordenada poderia ser o x, ó, essa coordenada aqui, ó, tá? Essa seria uma coordenada que representaria o movimento dele, e a outra coordenada aqui, ó, poderia ser o ângulo formado entre as peças, ó, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo θ aqui, ó.
Então, a qualquer momento, qualquer posição desse objeto poderia estar representada pela coordenada x, um deslocamento, e uma rotação. Então, ele precisa de duas coordenadas aqui, para poder representar qualquer posição do objeto, certo? E ele tem uma massa, então, o meu modelo matemático aqui, simplificou tudo para apenas uma massa. É essa massa m, então. Tá? Então, ele tem uma massa m e precisa de duas coordenadas para representar qualquer posição desse objeto em qualquer tempo. Tá? E aí, então, vem a ideia, né? Sistemas que requerem duas coordenadas independentes para descrever seu movimento são denominados sistemas com 2 graus de liberdade. Tá? Ou melhor, né? Aqui no caso, para uma massa. Tá? Mas os graus de liberdade, eles não se relacionam somente com as coordenadas, mas também com o número de massas do sistema. Tá? Então, a regrinha para determinar o número de graus de liberdade que tem no sistema, a regrinha é essa. O número de graus de liberdade do sistema, ele é igual ao número de massas do sistema vezes o número de tipos de movimento possíveis de cada massa. No nosso exemplo aqui, nós temos... Deixa eu apagar um pouquinho tudo aqui, né? Nós temos uma massa, então o nosso modelo tem uma massa, né? Então ele tem... Opa, aqui. Ele tem uma massa, tá? Mas ele precisa de duas coordenadas, essa coordenada e o ângulo θ, para representar a posição da massa. Então, precisa de duas coordenadas. Então, 1 vezes 2 dá os graus de liberdade é igual a 2. Tá? Número de massas do sistema, uma massa. Naquele exemplo, dois possíveis coordenadas para representar o sistema. 1 vezes 2 graus de liberdade. Tá? Então, a análise dos graus de liberdade é mais ou menos dada por isso. Número de massa do sistema vezes possíveis tipos de movimento da massa. Tá? Por exemplo, olhem aqui outro caso que vem a dedução, então, de todo o sistema. Aqui agora, esse também é um sistema com 2 graus de liberdade. Só que agora eu tenho duas massas, massa M1 e massa M2. Só que para representar essas massas M1 e M2, eu preciso saber, eu preciso ter apenas uma coordenada, que é nesse sentido aqui, né? Não ficou reto aqui a minha linha, né? Essa coordenada nesse sentido, nessa direção, né, x, para mim saber a posição de cada massa M1 e M2 no sistema, eu preciso somente de uma coordenada, que é a dimensão x, a posição x ocupada por cada massa do sistema. Eles não se movimentam para cima, né? Está impedido o movimento para cima. O único movimento que eles têm é na direção x aqui, No y não existe movimento. Então, eu preciso de uma coordenada para representar a posição do sistema. Então, nesse exemplo aqui, vamos apagar tudo aqui, eu teria isso aqui, eu teria duas massas, mas eu preciso apenas de uma coordenada, que é a coordenada x, para representar a posição da massa. Então, 2 vezes 1 também dá um sistema com 2 graus de liberdade. Isso aqui é igual a 2. Tá? Então, essa é a ideia para identificar os graus de liberdade de um sistema. Tá? Então, se eu estou com esse caso aqui, com esse modelo, ou então com esse modelo aqui, eu posso, então, resolver com essa teoria que a gente vai tentar apresentar para vocês agora. Tá? Ok? Bom, vamos lá, então, para frente. Tá? Bom, então, a dedução do Hall, pessoal, nessa apresentação, eu estou seguindo minuciosamente a dedução do Hall. Então, se vocês abrirem o capítulo 5 do Hall, tá? Ele começa com essa dedução aqui, tá? Ele pula algumas coisas no meio do caminho, né? Ah, isso aqui é tão simples, pula para o outro já, né? Vamos tentar colocar em mais, detalhar um pouco mais toda essa dedução. Então, esse é um sistema com 2 graus de liberdade, com amortecimento viscoso. Novamente, a dedução aqui,
vai envolver um amortecedor, né, ou um sistema de amortecimentos, né, há um amortecedor equivalente aqui, né, um sistema de amortecimento, né, viscoso, tá? A gente só está trabalhando aqui na nossa disciplina com o viscoso, tá? Então, imagine, eu tenho uma massa M1, eu tenho uma mola aqui e um sistema de amortecedor aqui. Essa massa M1 é acoplada à massa M2 a partir de um K2 e de um C2. Esse K2 poderia ser uma barra de aço, né? A barra de aço tem uma constante de mola, né? E também talvez um amortecedor, tá? A massa M2 é acoplada, então, às paredes por um K3 e por um amortecedor C3. E como é que nós vamos fazer a análise disso? Tá? Para nós fazermos uma análise de um sistema com 2 graus de liberdade ou mais, eu tenho que pegar cada massa do sistema e elaborar um diagrama de corpo livre, que são esses que estão embaixo aqui. Ó. Tá? Então, na massa M1, a dedução geral envolve o deslocamento inicial x1 e também a aplicação de uma força F1 harmônica ao longo do tempo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a massa M1 e substituir todas essas molas e amortecedores por forças. Então, vejam, se eu estou deslocando a massa M1 para a esquerda, para a direita de vocês aqui, né, para a direita do vídeo, se eu estou movimentando ela para a direita aqui do vídeo, tá? Eu vou tracionar essa mola aqui e vou puxar o amortecedor para cá. Se eu estou fazendo isso, a mola e o amortecedor vão estar aplicando uma força, ó, em sentido contrário, a força restauradora, que vai ser K1 vezes o deslocamento x1 do sistema e C1 vezes a velocidade 1 do sistema. Tem a força que é aplicada ao deslocamento e a força, certo? E, ao mesmo tempo, né, ele comprime ou traciona esse sistema aqui. Eu não sei agora se está tracionando ou comprimindo, tá? Depende de quanto é essa deformação da segunda massa. Mas eu sei que vai aparecer aqui no sistema uma força no diagrama de corpo livre que vai ser o K2, que multiplica o deslocamento x2 menos o x1. Então, essa força, em algum momento, pode estar para cá, nessa direção que eu coloquei aqui, ou pode estar no sentido contrário, né? Depende dos valores de x2 e x1. Isso pode tornar positivo ou negativo, tá? Então, vai depender desses valores x2 e x1. Mas existe uma força também aí, tá? No diagrama de corpo livre, também vai existir uma força nesse ponto aqui. Também há uma força proporcional à velocidade do amortecedor, que também vai ser proporcional às velocidades. Eu não sei inicialmente, aqui vai ter uma velocidade x2, né, e uma x1 aqui, ó, tá? Então, eu faço x2 menos x1, eu não sei qual que é a intensidade delas ainda, né, também não vou saber isso, né, mas se eu fizer x2 menos x1, eu tenho uma velocidade relativa entre as duas massas, que está representada, então, aqui, ó, tá? Por esses vetorzinhos aqui, tá? Essas duas forças aqui, ó, elas são aplicadas na massa 1 e também na massa 2. Só que em sentidos contrários. Quando ela traciona aqui a massa 1, ela comprime a massa M2, puxa para o outro lado a massa M2, né? Então, as forças relativas ao x2, né, e x1 vão ser iguais, só que em sentidos contrários em cada massa. Então, essas forças aqui são de sentidos contrários quando eu analiso, então, o diagrama de corpo livre da massa 2. Então, a massa, se num dado instante a força da mola K2 está aplicada para cá, na massa M2 a força está aplicada em sentido contrário. Porque estão ligados num sistema único. A mesma coisa com o amortecedor. Se em algum momento estou para cá, no amortecedor eu estou para cá. E aqui também, né,
Aqui eu vou ter o deslocamento, então, da massa M2, que vai me dar, tem deslocamento e força da massa M2, que vai me dar, né, aqui no livro está errado, né, vai me dar essas forças restauradoras aí, ó, tá? Então, no livro está em sentido contrário aí, ó, tá? Só para corrigir, tá? O sentido correto do livro é esse que eu coloquei em vermelho aqui, ó, tá? Então, eu coloco força para um sentido negativo, para cá positivo, e aí posso, então, para cada massa, para cada diagrama de corpo livre, eu posso fazer, então, o somatório de forças igual a massa vezes a aceleração e achar as equações diferenciais desse movimento. Bom, como é que eu vou fazer isso, então? Vem a próxima etapa. Tá? Eu pego, então, os dois diagramas de corpo livre, então, só coloquei um pouquinho menor aqui, para deixar visível aqui, e faço, então, o somatório. Para a massa M1, eu faço o somatório de forças igual a massa M1 vezes aceleração. Para a massa M2, o diagrama de corpo livre da massa M2, eu faço o somatório de forças igual a massa M2 vezes aceleração. E aí, então, para cada uma dessas massinhas aqui, ó, nós obtemos, então, uma equação diferencial. Essa equação diferencial aqui, ó, é a primeira, está associada com esse aqui, e a segunda equação diferencial, que é a expressão 5.2 do Hall. Aqui eu estou seguindo a numeração do Hall, tá? Para vocês se encontrarem depois no Hall, quando fizerem o estudo. E a segunda a massa, M2 vezes X, é essa aqui, ó. Vou ter, então, essa equação diferencial já colocada na ordem, né, para poder resolver ela. Tá? Então, aqui já tem uns passos, foi pulado alguns passos, daqui até lá embaixo já foi feito alguns passos, né, no meio desse caminho todo. Ok? Então, são as duas equações diferenciais para a massa M1, só colocar aqui, e para a massa M2. Como eu fiz o somatório da massa M2, nessa equação aqui vai ter somente o termo M2, ó, e na primeira equação, como só tem massa M1, vai ter só o valor da massa M1. Aí, pessoal, estas expressões, veja agora que eu tenho um conjunto de duas equações com incógnitas para serem resolvidas. Tenho duas equações diferenciais para serem resolvidas agora. E as duas se relacionam, ó. Tem C1, C2, X1, X2, X2, ó. Nas duas equações, eu tenho velocidades e acelerações, ó, da massa 1, aqui a velocidade da massa 1, aqui eu tenho velocidade da massa 2, deslocamento da massa 1 e deslocamento da massa 2. Olhem a confusão. Isso pode ser reescrito, essas equações 5.1 e 5.2 podem ser reescritas de uma forma matricial, que é pegar uma matriz de massa, que multiplica um vetor aceleração, mais uma matriz de amortecimento vezes velocidade, mais uma matriz de rigidez vezes deslocamento, igual a uma matriz de força. M, C e K são matrizes de massa, amortecimento e rigidez. Ou seja, vão ser alguma coisa assim, ó. Essas duas expressões aqui, ó, aqui está em função de M1, aqui M2. Vão poder ser reescritas na forma matricial dessa forma aqui, ó. Então, fica uma matriz massa, uma matriz amortecimento e uma matriz rigidez, multiplicando cada um dos elementos, ó. Aqui tem dois pontinhos, né? É aceleração. Aqui tem um pontinho aqui, ó, é velocidade, e aqui não tem, né, deslocamento, tá? Então, o pontinho ficou bem pequenininho ali, tá? Vamos só colocar aqui, então, ó, né? Corresponde, então, a uma matriz, né? Aqui são dois pontinhos, aqui também. O pontinho ficou bem pequenininho no slide aqui, tá? Mas dá para ver, tá? Então, uma matriz, né? Um conjunto de duas equações diferenciais colocadas agora na forma de uma matriz.
Então, este é o vetor aceleração, vetor velocidade e o vetor deslocamento. Se eu multiplicar essa matriz x1, esse vetor, essas matrizes pelos vetores, vai dar exatamente esse conjunto de duas equações que estão colocadas aqui. Ó. Vai dar exatamente isso aqui. Ó. Se eu fizer a multiplicação das matrizes, eu vou ter exatamente essas duas equações aqui. Na verdade, elas saíram, essas equações, essa forma matricial saiu a partir dessa equação aqui. Bom, vamos avançando para frente um pouquinho, então. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, então, as matrizes massa, amortecimento e rigidez. Os vetores deslocamento e força. Tá? São os vetores de deslocamento e força. O vetor deslocamento tem um valor x1 e um x2 ao longo do tempo. E o vetor força é uma força 1 e F2 ao longo do tempo. Proporcionais sempre a esses valores aqui que estão sendo aplicados. Vamos apagar aqui. Deixar um pouquinho, porque eu vou precisar voltar aqui daqui a pouquinho atrás aqui. Matriz, novamente, das equações. Tá? Características do sistema. Ó, a matriz M, ó, M1, 0, 0, M2, C1, C2, C3, se nós aplicarmos aí a álgebra matricial, a matriz de massas, a transposta da matriz de massas é igual à própria matriz M, a transposta da matriz C é a própria matriz C, ou seja, as matrizes são simétricas, tá? Todas elas são matrizes simétricas. Matriz massa, amortecimento e rigidez são simétricas. Então, a sua matriz transposta é a própria matriz de rigidez. Vamos aplicar isso agora, essas matrizes aqui, na identificação de um problema no amortecimento. Vejam que nessas equações aqui, pessoal, nós temos o amortecimento aqui. Ó. Nessa dedução geral aqui tem o amortecimento. Tá? Então, vamos imaginar um primeiro momento, né, que não há amortecimento no sistema. Então, tudo isso se reduz a essa expressão aqui, mais essa aqui, igual a força. Eu vou ter, então, o amortecimento. Vamos, então, fazer uma primeira análise de uma situação como essa aqui, ó, que é exatamente como está colocado lá no RAL. Tá? Então, num sistema como esse, a equação reduzindo, né? Aqui, ó, essas duas equações aqui, então, ó, a 5.1 e a 5.2, se nós tirarmos tudo onde há C, nós tirarmos fora aqui, ó, tá? Onde tem C, se nós tirarmos fora os valores de C, porque eles são iguais a zero, né? Tudo é igual a zero, tá? Zero, zero, não tem amortecimento, tudo zero. Se nós tirarmos esses valores da expressão 5.1 e 5.2, quando não tem amortecedor, ela fica assim, ó. A equação 5.1 e a equação 5.2 ficam dessa forma aqui, ó. Tá? Outro detalhe. Nós estamos analisando um sistema livre, ou seja, não tem força. F de t igual a zero. F1 dt igual a zero. E o F2 dt também é igual a zero. Não tem força. É livre, ó. Livre, sem força, não amortecido, sem amortecimento. Então, se nós também pegarmos a força lá na equação 5.1 e 5.2 e colocarmos ela em zero, nós chegamos a essas duas equações aí para entender como vai ocorrer, então, a dinâmica do sistema vibratório. M1x1t mais K1K2x1 menos K2x2 igual a zero. A segunda equação, M2x2
M2 vezes a aceleração 2, menos K2 vezes OK, mais K2 mais K3, X2, igual a 0. Como nós fizemos lá para o sistema com 1 grau de liberdade, as soluções individuais de cada uma dessas equações aqui, dessa ou dessa, são dessa forma aqui, ó. Por exemplo, para a equação 5.4, x1 dt igual a x1, que é a amplitude do movimento, vezes cosseno de ômega t mais φ, é uma solução harmônica para a equação 5.4. E x2 ao longo do tempo igual a x2, que é a amplitude. São duas constantes, ó, que representam a amplitude máxima do sistema. Ou seja, se a massa M1 está vibrando com essa amplitude aqui, ó, com esse movimento, se a massa é M1, né? Esse aqui, então, a amplitude máxima é o x1. X1 é esse valor aqui, ó. Se a massa está vibrando com essa amplitude aqui, a máxima amplitude é essa aqui, ó, x2, x2. Tá? Então, x1 e x2 são as amplitudes do movimento e φ é o ângulo de fase, tal qual como nós vimos lá no início, né, do sistema com 1 grau de liberdade. Né? É o ângulo entre a inicial e a primeiro pico máximo, é o φ aqui, está ligado com o φ. Então, essas duas equações são soluções da equação 5.4 e 5.5. Então, se nós admitirmos que essas são soluções harmônicas, se nós pegarmos a equação x1, que é a 5.6, e o x2, derivarmos essa equação aqui, ó, se nós acharmos a derivada x1, linha dela. E também, se nós encontrarmos a derivada dessa expressão aqui, ó, x1, duas linhas, x1, duas linhas, né, ou x1 ponto, né, deixa eu colocar, derivada segunda aqui, eu vou colocar x1 ponto, né, nós estamos usando o ponto aqui. Se nós colocarmos a derivada da velocidade e da aceleração, se nós pegarmos esses valores que nós derivamos dessas expressões, x1, e aqui também o x2, velocidade, e dela o x2, aceleração. Se nós derivarmos essa equação e colocarmos essas derivadas aqui dentro, ó, o x1 eu colocar aqui, ó, aqui, e colocar aqui, ó. Tá? O x2, ó, se eu colocar ele aqui dentro, e também colocar ele aqui, ó. Meu Deus, quanto risco vai dar. Tá? Se nós colocarmos o... Perdi o mouse aqui. Se nós pegarmos o x1 ponto, ele não vai, aqui não tem, porque não tem amortecimento. Mas se eu pegar o x1 aceleração, esse valor aqui e esse, ó, e também colocar aqui, ó, aqui a equação derivada deles e também o x2 aqui, que confusão, né? Que rolo. Se nós derivarmos e colocarmos ali e simplificarmos tudo, nós chegamos a esses valores aqui, ó. As equações 5.4 e 5.5 ficam dessa forma aqui, ó. Ficam duas equações iguais a essa aqui, ó. Como tudo vai ter o cosseno, ó, como o deslocamento tem o cosseno, e a derivada segunda do deslocamento também tem o cosseno, as expressões vão ficar em função do cosseno, ó. Cosseno de ômega t mais φ. E, juntando tudo numa expressão só, resulta, para a primeira expressão, esse valor aqui em cima, tá? Esse valor aqui. E para a segunda expressão, esse valor aqui. Tudo multiplicando o cosseno, igual a zero. Tá? A gente sabe que essas duas equações, então as 5.7, são duas equações,
Essas duas equações são iguais a zero. Mas para que essas duas equações sejam igual a zero, o cosseno de ômega t mais φ não pode ser nulo. Ele tem que ser sempre diferente de zero. Para que as duas expressões sejam igual a zero, o cosseno não pode ser igual a zero. A única forma para que isso aqui seja igual a zero é que este valor aqui, ó, seja igual a zero. E também este valor aqui, ó, seja igual a zero. Então, eu pego essas duas expressões que estão dentro do colchetes e igualo a zero. Para que as expressões sejam igual a zero, elas têm que estar dessa forma aí. Tá? O que está em colchete fica igual a zero. Nos dá, então, a equação 5.8. Então, dessa nossa análise, nós tiramos fora aqui o cosseno de ômega t mais φ. Mas a gente sabe, a gente pode colocar isso na forma matricial, né? Ó, multiplicando um vetor deslocamento, né? Esse aqui é um vetor x, então x, deslocamento máximo x1 e x2. Se eu colocar na forma matricial, eu represento essas duas expressões, esse conjunto, esse sisteminha de equações, eu posso representar então na forma matricial, que é essa aqui, ó. Multiplicando então um vetor deslocamento máximo, que é o x1 e o x2. Nós temos que lembrar que x grande, maiúsculo, e x minúsculo são diferentes. Não esquecer disso. Tá? Mas, como essas amplitudes não podem ser igual a zero, para dar isso aqui igual a zero, surge que a única forma para essas expressões darem igual a zero é que o determinante, essa expressão aqui colocando entre parênteses, vezes essa expressão aqui, menos esse vezes esse, tem que ser igual a zero. Então, o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Então, se eu pegar, então, ó, a matriz formada ali em cima, essa matrizinha aqui, então, achar o determinante dela, determinante da matriz, e igualar a zero, que é a única chance de ser igual a zero toda a expressão, tá? É que o determinante seja igual a zero. Para nós acharmos o determinante, nós vamos pegar este valor aqui e multiplicar por esse. Menos esse valor vezes esse. E igualar a zero. Resulta, então, nisso aqui, ó. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho ômega ao quadrado. Em algum momento, quando eu multiplicar com essa expressão de ômega ao quadrado, vai ficar ômega na 4, né? Ômega elevado na 4. Tá? Então, se eu fizer essa multiplicação do determinante, nós chegamos nessa expressão que representa a expressão da equação da frequência do sistema. Vai dar uma expressão, então, resumindo, né, simplificando essa expressão do determinante, resulta numa expressão ômega 4, ó. Então, ó, em algum momento, esse ômega aqui, ó, multiplicando com esse ômega aqui, vai dar um ômega 4, tá? Ômega na 4. Então, vai ficar, ó, ômega na 4 menos K1 mais K2 sobre M1, mais K2 mais K3 M2 vezes ômega ao quadrado, mais K1, K2, mais K2, K3, K3, K1, M1, M2 igual a zero. Nos deu uma equação de quarta ordem. Uma equação, né? Uma equação algébrica, né? De quarta ordem. Então, quer dizer, se é uma matriz de ordem 4, se é uma equação de ordem 4, né? Se fosse de segunda ordem, eu resolvia por Bhaskara, né? Agora é de quarta ordem. Então, eu vou ter 4. Isso quer dizer que eu vou ter 4 raízes aqui, ó. Vou ter um ômega linha, um ômega 2 linhas, um ômega 3 linhas e um ômega 4 linhas. Que são 4 raízes dessa equação. As raízes dessa equação, pessoal, são as frequências naturais do sistema. São as frequências na qual o sistema vai vibrar, né? Ou, né?
são as frequências naturais. Vou ter 4 frequências naturais aqui desse sistema. Porém, quando eu encontrar essas 4 raízes, 2 delas vão ser positivas e 2 vão ser negativas. Essas raízes negativas, eu desprezo elas porque, do ponto de vista da nossa física, não existe frequência natural negativa, não existe frequência negativa, só existe frequência positiva. Por enquanto, do ponto de vista da nossa física, né? Pode ser que, quando descobrirem outra física, isso tenha um significado diferente, né? Mas, por enquanto, da nossa física newtoniana, ela não tem significado nenhum para nós. Então, dessas 4 raízes que nós encontramos, 2 são negativas, não tem significado físico para nós, mas as outras 2 frequências têm, sim, resultado para nós. Então, quando nós resolvermos as duas frequências positivas, nós vamos encontrar uma frequência ômega 1 e uma ômega 2. Então, é o ômega linha e o ômega 2 linhas. Tá? São 2 frequências que são as frequências naturais do sistema. O ômega 1 é a primeira frequência natural do sistema, que é a menor, e o ômega 2 vai ser a segunda frequência natural do sistema. Se por algum motivo eu fizer o sistema vibrar nessas frequências ômega 1 e ômega 2, o sistema, como é não amortecido, ele entra em ressonância. São as frequências naturais do sistema. A menor e a maior. É sempre nessa ordem, tá? Das 2, o menor valor me dá a frequência fundamental, é a menor dos 2 valores, e depois a maior é a segunda frequência natural. Por exemplo, se eu calcular lá um ômega igual a 5 radianos por segundo, e o ômega igual a 15 radianos por segundo. As 2 raízes, né? Então, a menor eu vou chamar ômega 1, é a fundamental, e a maior eu vou chamar de ômega 2. Sempre nessa lógica aí. É a segunda frequência natural. Uma frequência natural menor quer dizer que o comportamento da vibração dela, ó, vamos admitir a mesma, é mais ou menos assim, ó. Considerando, né, a vibração, ele tem um tempo entre um pico e outro. Quando a frequência natural é a menor, o tempo aqui, ó, esse tempo é longo entre um pico e outro. Quando a frequência natural é maior, quer dizer que os picos ao longo do tempo estão mais próximos, ó. Para a mesma amplitude das 2 ondas, né, o tempo aqui entre um pico e outro é menor. Isso quer dizer que a frequência é maior, tá? Então, a frequência natural, geralmente, então, é a menor frequência que eu tenho no sistema, é aquela que, entre um pico e outro, é aquela que demora mais tempo entre um pico e outro, e a segunda frequência natural, que é a maior, ela tem picos mais próximos, ó. Aumenta a frequência da onda. Fechou? Tá? Então, né, tem essa ideia, tá? E a mesma lógica seria dada, então, se eu tivesse 3 graus de liberdade, 4 graus de liberdade, 5, tá? Eu teria, então, o ômega 1, a primeira frequência fundamental, depois vem a segunda frequência natural, terceira frequência natural, quarta, quinta, se for um sistema com mais graus de liberdade. Mas sempre a primeira, a natural fundamental é a primeira, é aquela que tem maior tempo entre um pico e outro, e já as seguintes, né, a segunda natural, já tem picos mais próximos ao longo. Se nós considerarmos aqui o tempo, né, isso aqui é o tempo, isso aqui é amplitude, né, tempo e amplitude. Na escala tempo e amplitude, a frequência natural maior tem picos mais próximos um do outro. Bom, há também os modos naturais de vibração. Então, aqui a gente já determinou, se nós resolvermos essa equaçãozinha aqui,
nós temos duas raízes positivas e negativas. A primeira raiz menor é a primeira frequência natural fundamental e a segunda é a segunda frequência natural. As raízes negativas despreza. Encontramos, então, ômega 1 e ômega 2 pela solução daquela expressão anterior. Agora, nós podemos ter os modos naturais de vibração, que são as formas, está aqui, ó, modos natural são as formas, as maneiras como o sistema pode vibrar, com relação às amplitudes x1 e x2, nas frequências naturais. Então, na frequência ômega 1, sempre vai ter o primeiro modo de vibração, e na frequência ômega 2, vai ter sempre o segundo modo natural de vibração. Para nós chegarmos nesses modos de vibração, nós temos que definir uma variável que é a fração modal, ou razão modal, ou fração modal. É um termo ou outro. Se não me engano, o Hall ele usa a fração modal. A fração modal, R, é a relação entre as amplitudes x2 e x1 em relação ao tempo. Tá? No caso, poderíamos ter definido fração modal como x1 sobre x2, né, ao contrário, mas a maior parte da literatura sempre relaciona a razão modal, tendo aqui, ó, na parte de baixo da fração, a amplitude x1. Então, se eu tivesse um sistema com n graus de liberdade, eu teria a razão modal x2 sobre x1, a primeira, o x3 sobre x1, a segunda, e assim por diante, xn sobre x1, a enésima razão modal. Sempre tomando como referência a amplitude de deslocamento da massa 1, da primeira harmônica. Tá? Então, ela é feita então, a partir dessa expressão aí. Tá? Então, vejam, o x2 é amplitude da massa 2, sobre amplitude da massa 1. Xão é xão e x1. Os dois são x maiúsculo. Bom, a equação 5.8, que nós temos lá atrás, é essa equação aqui, ó. São essas duas equações. Eu só colei, trouxe lá de trás agora de manhã aqui, dar continuidade aqui ao sistema. Coloquei ela bem pequenininha aqui, ó. São as duas equações que tem como amplitude x1 e x2, e aqui também, ó, x1 e x2. Se eu pegar, pessoal, essas expressões e isolar aqui o x1 e o x2 da primeira expressão, só para vocês entenderem aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Vou pegar a primeira expressão aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó, essa expressão aqui. Vou fazer menos m1 vezes ômega ao quadrado, mais K1 mais K2, deixa eu colocar aqui, que multiplica, tudo isso que multiplica x1, ó, eu estou aqui, ó, menos, igual então, igual a K2 vezes x2. Eu passei isso aqui para o lado de lá da igualdade. Agora, se eu pegar isso aqui, ó, dividir x1 por x2. Então, eu vou pegar esse termo aqui, o que está entre parênteses, ó. Não, tem que ser o contrário, tá? É x1, é isso aqui, ó. Eu vou colocar em evidência x1 sobre x2 aqui, ó. Tá? Então, eu vou passar o x1 para cá, na realidade. A expressão é assim. Apagar aqui, ó. Eu vou pegar o x1 e vou passar para o lado de lá da igualdade para ficar x2 sobre x1. E esse K eu passo para baixo aqui, ó. Menos m1 vezes w ao quadrado mais K1 mais K2
divido pelo K2 aqui embaixo, divido pelo K2, hoje não estou bem para escrever aqui, K2, igual a X2 X1. Então, olha o que aconteceu aqui, ó, tá? Aqui, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Aqui é o X2. Ó, olha o que aconteceu aqui. Essa expressão aqui, ó, é exatamente essa expressão aqui, ó. Só foi rearranjado M1 ômega ao quadrado sobre K2. Ó. O R, então, X2 sobre X1 é a fração modal, R. E aí, então, se eu pegar a primeira expressão 5.8, largar aqui, eu chego, então, a esse resultado. Ó. Para esse R aqui, ó, X2 sobre X1 igual a K1 mais K2 menos M1 ômega sobre K2, que é exatamente isso aqui. Se nós fizermos a mesma coisa para essa expressão aqui, ó, ela vem para cá, então. Passarmos o X1 para o outro lado da igualdade, dividir X2 sobre X1. Para a segunda expressão 5.8, eu tenho isso aqui, ó, X2 sobre X1 igual a K2 dividido por K2 mais K3, M2 vezes ômega. Tá? A gente sabe que X2 sobre X1 igual a X2 sobre X1. Aí eu igualo estão essas duas expressões. Essa expressão 1 aqui e essa expressão 2, ó, tá aqui a 1 e tá aqui a 2. Eu igualo as duas. Ó, o R, então, é o X2 sobre X1, que é igual às duas expressões. Então, pode ser tanto a 1 como a 2 eu utilizar aqui. Ó. Tanto uma como a outra tem que dar a mesma relação. Se nós pegarmos a frequência ômega 1 que nós obtemos anteriormente e largarmos aqui, ó, eu tenho o primeiro módulo de vibração. Vai dar o valor de R, ó. Eu estou calculando o R. Se eu pegar o ômega 1, então, e largar nessa expressão aqui, onde tem ômega, ou usando essa, vai ter que dar o valor de R, que está associado ao primeiro módulo de vibração. Então, eu vou calcular o R1. Se eu pegar a frequência ômega 2 que eu calculei anteriormente, e largar aqui também, aqui, ou então nessa expressão aqui, eu vou calcular, então, o segundo módulo de vibração, que é o R2. R2. Este R1 e R2 são o primeiro módulo e o segundo módulo de vibração. Ele representa a forma como vai ocorrer o movimento entre as massas. Elas estão se aproximando ou estão se afastando? Esse R1 e R2 vai dizer isso, né? Se o R1 der 1 positivo, por exemplo, quer dizer que as duas massas estão andando no mesmo sentido. Se esse R por um acaso der menos 1, quer dizer que uma massa está indo para um sentido e a outra massa para outro sentido. Se der um valor qualquer, quer dizer que elas estão indo positivo para o sentido igual, né, indo para o mesmo sentido, só que ao mesmo tempo uma se afastando em relação à outra. E assim por diante. Então, ele vai dar o módulo de vibração do sistema. Vou voltar lá então, ó, lá no começo. Essas duas massas vão estar se movimentando, né? Se der um R positivo, as duas massas estão indo, naquele instante, elas estão indo na mesma posição, ó. Vai estar alguma coisa assim, digamos. Elas se deslocaram na mesma posição. Se der um R negativo, quer dizer que uma massa, naquele instante, naquele momento, uma massa veio para cá e a outra massa veio para cá. Ó. Então, elas têm sentidos contrários. Então, esse modo de vibração, ele está associado, então, com essa dinâmica.
As massas estão andando juntas no mesmo sentido, ou com movimentos amplificados uma em relação à outra, ou estão andando em sentidos contrários, também com a mesma amplitude contrária, ou então amplificada a amplitude, uma se desloca mais do que a outra. Então, esse vai ser o modo de vibração. Tá? Vai ser esses modos de vibração aqui. Tá? Desculpe esse monte de risco. Tá? Esses vão ser, então, os modos de vibração R1 e R2. Querem ver um exercício? Como é que isso funciona? Vamos, então, pegar esse sistema livre não amortecido, ó, e vamos fazer um exemplo. É o exemplo 5.1 do Hall. Vamos só colocar só valores sem representar ele por valor numérico. Vamos admitir que a massa M1 é igual a M2 igual a M. E as constantes K1, K2 e K3 desse conjuntinho são iguais a K. Só para simplificar. Então, se nós pegarmos lá a equação, né, das frequências naturais, ó, vai me dar, então, ó, se eu pegar esse K1, K2, K3, M1 e M2, substituir na equação das frequências naturais, ó, eu tenho isso aqui. Ó. Então, ó, essa aqui é a equação que nós deduzimos anteriormente. Se eu pegar, então, essas massas e colocá-las aqui, ó, K1, K2, K3, eu tenho isso aqui. Ó. Simplificando, nós temos isso só em função de K e M, né? Porque M1 igual a M2 igual a M, K igual a K1, K2, K3. Tenho essa expressão aqui. Ó. Se eu achar as raízes dessa expressão, temos as frequências naturais. Ó. Aqui, ó. Tá? Então, ó, a frequência natural 1 vai ser a raiz de K sobre M, e a frequência natural 2 igual a raiz de K sobre M. Tá? Então, essas duas são as frequências naturais positivas que vai dar o meu sistema. Se eu substituir, então, né, lá na equação 5.11, né, temos os dois modos naturais de vibração. O R igual a x2 sobre x1, que é isso aqui, ou isso aqui. Colocando, então, K1, K no lugar de K1 e K2, e M no M1 e M2, a gente chega nesses dois modos de vibração aqui. Ó. O R1 é igual ao x2 sobre x1 no primeiro modo de vibração, que é quando o R1... R1 vai dar igual a 1. Ó. Se vocês colocarem aqui K e M aqui, ó, essa expressão toda aqui vai dar igual a 1. Então, o R do primeiro modo de vibração, que é a relação entre x2 sobre x1, é igual a 1. Isso quer dizer, pessoal, que as duas massas, ó, elas estão andando sempre juntas. Quando uma vai para cima, a outra vai para cima. Então, aqui está a posição inicial. Ó, posição inicial. Ó, aqui é o deslocamento. Ó. Quando a massa 1 vai para cima, a massa 2 vai para cima com a mesma amplitude. Quando a massa 1 vai para baixo, a massa 2 se desloca para baixo com a mesma amplitude. Isso quer dizer, ó, que as duas massas, M1 e M2, se deslocam para cima. O R deu igual a 1 aqui. Ó. A relação entre aqueles valores, aqui, ó, deu igual a 1. O que quer dizer isso? A interpretação que eu tenho quando o modo de vibração é igual a 1, quer dizer que sempre as duas massas estão andando juntas. Elas estão andando juntas sempre. Tá? Para o segundo modo de vibração do sistema, se eu pegar aquelas massas M1 igual a M2, né, K1 igual a K3, colocar na equação do R, vai dar isso aqui, ó. Vai dar esse valor, e a expressão vai dar menos 1 para o segundo modo de vibração. Para o segundo modo de vibração, que está associado com a segunda frequência natural, se esse valor der menos e for 1 aqui, ó, quer dizer que a massa 1
está se movimentando para cima, para o sentido positivo do sistema que eu adotei, e a massa 2 está andando para baixo com a mesma amplitude, em módulo. Então, ó, uma vai para baixo, uma vai para cima e a outra vai para baixo. Depois, ó, uma vem para cá e a outra vem para cá. Elas se aproximam e se afastam. Então, o conjunto, isso é a forma como o sistema está vibrando. Ó, M1 e M2 estão vibrando no primeiro módulo de vibração. O primeiro módulo de vibração é assim, as duas massas se movimentam em sentidos juntas. As duas para cima, as duas para baixo. E o segundo módulo de vibração, que é esse aqui, as massas, uma vai para cima, outra para baixo, intercalando. Tá? Intercalando. Tá? Vai ter um momento que as duas estão se aproximando, outro momento que as duas estão se afastando. Então vai ser alguma coisa assim, ó. No segundo módulo, eu vou ter alguma coisa assim. Aqui vai vir o M2 e o M1 vai vir assim. Vai estar vibrando assim, o segundo módulo de vibração. E no primeiro módulo de vibração, só vou continuar aqui, a onda aqui, ó, eu vou ter isso aqui e a massa M2 aqui. Sempre as duas estão andando paralelas uma à outra. Deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho. Lembro que eu falei que a primeira frequência ômega 1 é a menor. Se ela é a menor, ó, ela tem ao longo do comportamento assim da onda. A segunda a frequência natural do sistema, ela tem frequência maior. É a maior. Então, os picos dela, ó, são mais próximos. Essa aqui é a primeira fundamental, e essa aqui é a segunda frequência natural. Então, olha como é que fica a onda delas ao longo do tempo. X, né? X ao longo do tempo. Olhem essa figurinha agora e olhem para essa aqui, ó, com módulo de vibração. Vou continuar aqui, ó. Vamos imaginar isso aqui ao longo do tempo. Olhem como é que fica o módulo de vibração dessa onda. Agora, olhem o dessa aqui, ó. Vamos imaginar que as amplitudes são as mesmas, ó. A altura de deslocamento é a mesma. Qual que tem maior frequência, né? Olha só, as curvas aqui de movimento das duas massas vão ser mais ou menos assim, né? O M1 e M2, ó. Então, olha a onda como é que ficou. Aqui, nós temos uma frequência menor, com esse módulo de vibração. E aqui eu tenho uma frequência maior. Ó, o movimento das duas. Devia ser igual aqui, né? Então, essa aqui é a frequência fundamental. Ela tem uma frequência menor do que o segundo modo de vibração. Então, o modo de vibração é esse, é essa forma. Isso é o modo de vibração. Eu tenho associado a frequência, né? Aqui é tempo, né? Mas se eu dividir 1 sobre tempo, eu tenho frequência. Isso aqui é tempo, entre dois picos, né? Então, aqui eu tenho uma frequência menor do que essa aqui. Aqui o tempo é mais curtinho, tem uma frequência maior. Tá? Só para vocês verem o que é o modo de vibração, é a forma como as massas, então, se deslocam. Gente, a partir daqui vem uma série de detalhes matemáticos bastante pesados. Tá? Então, existem os vetores modais. Tá? Então, os vetores modais, os modos normais, né, de vibração podem ser expressos pelos chamados vetores modais. Então, colocar
as amplitudes de vibração x1 e x2 em um vetor. A gente sabe que... Vamos voltar aqui, ó. Aqui. A massa M2, ó, o R deu menos 1, ó. O R2 deu menos 1. Então, se eu pegar a amplitude, ó, esse aqui é positivo, deixa eu apagar tudo aqui agora. Isso aqui, vamos imaginar que isso aqui seja um positivo. Se para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, vejam que esse é o x2 e esse é o x1. x1, x2, amplitude máxima. Se você olhar o x2 é igual a R2 vezes o x1. Se eu pegar o x1, 1, e o R2, menos 1, o x2 vai ser igual a menos 1. Está aqui, então, ó, menos 1. Aqui também, ó, vamos ver. Ó, aqui está o x1. x1. Aqui está o x2. x1, 2. Amplitude x1 e x2. Se você olhar, ó, o x2 é igual ao R1 vezes o x1. O nosso R1 é 1. O nosso x1 aqui, vamos imaginar que seja 1. 1 vezes 1. x2 igual a 1. Então, o x2 se relaciona com o x1 através do R. Então, nós podemos colocar esses vetores dessa forma. Se eu fizer um vetor modal desse tipo, eu substituo o x2 por R1, x1. Isso aqui é a amplitude da massa no primeiro modo. Então, esse que eu coloquei em vermelho aqui representa o primeiro modo de vibração. Amplitude da massa 2 no primeiro modo de vibração. E eu tenho também o vetor modal para o segundo modo de vibração. x1 no segundo modo de vibração e o x2 no segundo modo de vibração. Aí, então, os valores que como o Hall apresenta. Tá? A solução da vibração, então, ao longo do tempo, a partir do vetor modal, é essa aqui. Ó. Se eu pegar, então, agora é minúsculo aqui, ó, vejam, isso aqui é uma equação ao longo do tempo agora. Para o primeiro modo de vibração e para o segundo. Ó, agora é um x minúsculo. Então, o deslocamento em função do tempo para o primeiro modo de vibração é igual ao vetor modal de deslocamento, ó, x minúsculo, que é igual, aqui então, a amplitude x1 do primeiro módulo, e aqui embaixo a amplitude x2 do primeiro módulo, vezes cosseno de ômega 1, que é a frequência da primeira frequência natural, e o φ1, t vezes φ1. A mesma coisa para o movimento x2. X para o segundo modo de vibração, o deslocamento para o segundo modo de vibração ao longo do tempo, é agora o x1 para o segundo modo, x2, vezes cosseno de ômega 2t mais φ2. Então, aqui, nós vamos entrar agora com a frequência natural 2, para o segundo modo de vibração. Isso aqui, então, vai ser a solução ao longo do tempo. Se eu quiser estudar o deslocamento ao longo do tempo, eu vou usar essas duas expressões. Com elas, então, eu vou conseguir fazer o diagrama de movimento da massa 1 ao longo do tempo e também da massa 2, né, ao longo do tempo. Eu tenho, então, essas duas expressões. Essas duas expressões, eu preciso determinar as condições iniciais, que é esse valor, esse e esse, para poder resolver o sistema.
Se nós estabelecemos certas condições iniciais, como essas aqui, ó, irão ocorrer apenas os dois modos de vibração anterior. Mas, de maneira geral, se existir qualquer condição inicial arbitrária, nós vamos ter mais modos naturais acontecendo. Os dois modos naturais irão acontecer. Se eu colocar essas condições aqui, somente um modo natural vai acontecer. Veja aqui agora, aqui pessoal, está bem pequenininho, ó. Isso aqui é condição inicial de deslocamento, e aqui tem um pontinho, ó. Está bem pequenininho aqui também, ó. Tem um pontinho aqui, ó. São condições iniciais de deslocamento e velocidade. Se eu colocar essas condições aqui, apenas um dos dois modos vai acontecer. Por exemplo, agora eu apaguei os desenhos, ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse. Agora, se eu colocar condições iniciais arbitrárias, nós vamos ter um conjunto de equações de deslocamento ao longo do tempo. Essa equação aqui, a partir da equação 5.3, vai ser a equação que vai representar o movimento da massa 1, e essa expressão aqui vai representar o movimento da massa 2. Então, essas duas expressões, se nós colocarmos certas condições, deixa eu colocar aqui todo ele, vai me resultar, então, num conjunto de equações, 4 equações para serem resolvidas. E se nós olharmos para esse 4 conjunto de equações a partir das condições iniciais de contorno, ó, essa primeira aqui é de deslocamento, ó. Essa segunda aqui é velocidade, tem o pontinho aqui, ó. Essa é deslocamento, velocidade. Tenho 4 equações com 6 variáveis. Dá para notar que tem 6 variáveis a ser resolvidas. No entanto, se a gente olhar do ponto de vista geral, tá? Na realidade, nós temos 6 incógnitas e 4 equações. Mas essas equações aqui, elas podem ser resolvidas em termos dessas variáveis aqui, ó. Então, essas aqui vão ser as variáveis que eu preciso resolver. Essa é a primeira variável, x1 vezes seno de φ1. Essa é a segunda variável, terceira e quarta. Se eu olhar para esse ponto de vista, essas 4 variáveis, eu tenho 4 variáveis e 4 equações. Aí eu consigo, então, resolver o conjunto de equações de equações. E consigo, então, resolver o problema de vibração com 2 graus de liberdade. A matemática é pesada, pessoal. Tá? Então, esse conjunto de expressões, resolver esse conjunto de expressões aqui com essas 4 variáveis, implica em saber a posição do sistema a qualquer momento. É claro, para um sistema não amortecido e livre. Se eu colocar força ou colocar amortecimento, essa solução aqui vai para o espaço, né? Isso vai longe, tá? Isso aí vai longe, tá? Mas o que importa é esse resultado aqui dessas expressões aqui, tá? Então, com isso, se nós resolvemos, então, encontrarmos essas 4 variáveis aqui, então, de toda a análise, deixa eu achar meu mouse aqui, essas equações aqui, com essas variáveis a serem determinadas, elas determinam, então, um possível cálculo da posição das minhas massas M1 e M2. Então, a gente resolve isso aí. Determinamos, a partir das condições de contorno, no caso da resposta, os resultados daquelas equações, e aí conseguimos, então, resolver o problema de achar qual é a posição de cada massa em cada instante em função da sua dinâmica.